Imagine uma mãe que fez todo o possível para salvaguardar a dignidade de seus filhos, incluindo permanecer acampada ao lado de seus corpos por meses a fio. Estamos nos referindo a Rispa, uma das concubinas do rei Saul de Israel. O relato de Rispa se tornou notório na Bíblia devido à sua dedicação em proteger os corpos de seus filhos falecidos. Rispa era uma evita, descendente de Aia, o que indica que ela era uma estrangeira. Segundo o texto bíblico, Rispa foi mãe de pelo menos 2 filhos, Harmoni e Mefibosete. Vale ressaltar que esse filho de Rispa, chamado Mefibosete, não deve ser confundido com Mefibosete, filho de Jonatas. Neste vídeo, você terá acesso a todas as informações que a Bíblia oferece sobre quem foi Rispa, compreendendo as razões pelas quais sua trajetória foi marcada por uma tragédia. Para entender quem foi Rispa primeiro, é necessário conhecer um pouco sobre o ambiente em que ela viveu, em um contexto de muitas intrigas, conspirações e mudanças de poder. Após a morte do rei Saul, seu filho Isbosete foi declarado rei das tribos de Israel, exceto pela tribo de Judá, que naquela época já reconhecia a liderança de Davi. Portanto, Isbosete basicamente reinava sobre as tribos do norte, e Davi reinava sobre a tribo de Judá. Neste ponto, é importante prestar atenção para não confundir Isbosete e Mefibosete. Isbosete era o filho legítimo sobrevivente de Saul, e Mefibosete, como já mencionamos, era um dos filhos de Rispa, concubina de Saul, portanto, meio-irmão de Isbosete, além de ser um dos nomes dos netos de Saul, filho de Jonatas, que era aleijado. Assim, houve muita instabilidade durante esse período, que envolveu uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Nesse contexto, um guerreiro chamado Abner, que era o comandante do exército de Israel sob a liderança da casa de Saul, ganhou muito poder e prestígio em Israel. No entanto, em certo momento, Isbosete acusou Abner de ter um relacionamento com Rispa, o que levou a uma discordância fatal entre eles. Mas qual era o problema de Abner e Rispa terem um relacionamento? O problema era que Rispa havia sido concubina do rei Saul. Quando Isbosete concluiu que Abner havia se envolvido com Rispa, ele praticamente acusou Abner de traição. Essa acusação não surgiu apenas porque Isbosete estava com ciúmes do suposto relacionamento de Abner com Rispa, mas porque ele temia que tal relacionamento pudesse ser uma tentativa de Abner de assumir o trono de Israel. Como mencionado, Abner havia se tornado muito poderoso em Israel durante esse período. Então, esse era o medo de Isbosete. Em tempos antigos, há inúmeros casos de comandantes de exércitos que acabaram se tornando reis de nações após conspirações desse tipo envolvendo relacionamentos com mulheres da corte. Esse mal-entendido entre Abner e Isbosete acabou ajudando o rei Davi, porque Abner, ofendido pela situação, passou a apoiar Davi como rei. Como resultado, sem a proteção de Abner, Isbosete caiu rapidamente, e Davi finalmente ascendeu como rei de um reino unificado em Israel. Mas o tempo passou, e o reino de Israel foi punido por uma severa seca que durou 3 anos, causando uma crise de fome, como registrado no segundo livro de Samuel, capítulo 21. Então, o rei de Israel consultou o Senhor sobre o motivo dessa seca estar punindo a terra, e a resposta do Senhor para Davi foi que a seca era resultado da traição de Saul contra os gibeonitas. Para entender essa questão, precisamos voltar um pouco na história. Quando os israelitas estavam conquistando Canaã nos dias de Josué, foi feito um tipo de acordo de proteção com os gibeonitas, o que significa que Israel havia prometido protegê-los. Mas Saul promoveu uma ofensiva militar que perseguiu e matou muitos gibeonitas. Os gibeonitas não faziam parte dos filhos de Israel, mas eram um remanescente dos amorreus que Israel havia jurado poupar. Portanto, Davi chamou os gibeonitas e perguntou o que poderia ser feito para reparar esse mal. Eles asseguraram que não queriam ouro ou prata de Israel, muito menos matar qualquer israelita, mas queriam apenas que os descendentes de Saul pagassem por aquele crime. Então, os gibeonitas solicitaram que Davi entregasse 7 descendentes de Saul para que pudessem enforcá-los, e Davi concordou com a proposta e prometeu entregar 7 homens da casa de Saul. E foi no meio desse conflito étnico que o drama da história de Rispa começou, porque entre os homens entregues por Davi aos gibeonitas estavam os 2 filhos de Rispa, Harmoni e Mefibosete, além dos 5 filhos de Merabe,
filha de Saul. Como Davi havia prometido proteger os descendentes de Jonatas, seu amigo, ele excluiu Mefibosete, que era filho de Jonatas e neto de Saul, e entregou os 2 filhos de Rispa, que haviam sido concubinas de Saul, para morrerem juntamente com os outros netos de Saul, através de sua filha Merabe. E o texto bíblico diz que os gibeonitas pegaram esses homens e os enforcaram no monte, diante do Senhor. Isso aconteceu no início da colheita da cevada, no mês de abril. Assim, nesse contexto trágico, a Bíblia diz que quando os filhos de Rispa foram enforcados, ela pegou um pano grosseiro e fez um abrigo sobre uma rocha perto do local onde os corpos daqueles homens estavam expostos. Rispa montou guarda sobre os corpos de seus filhos e impediu que fossem devorados por aves de rapina durante o dia e por animais selvagens à noite. Naquela época, era considerada uma grande desonra quando os corpos dos mortos eram transformados em alimento para as aves do céu ou para os animais do campo. Isso significa que expor o corpo morto de uma pessoa, impedindo seu enterro, era uma forma de desgraçar a pessoa, conforme lemos em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 26. Portanto, Rispa protegeu os corpos de seus filhos dia e noite até que pudessem ser enterrados, e isso não foi um processo rápido. Rispa foi uma protetora incansável dos corpos de seus filhos desde o início da colheita até o início das chuvas de outono no hemisfério norte, um período de quase 6 meses. É provável que Davi tenha deixado os corpos expostos durante todo esse tempo, esperando por alguma evidência de que o crime contra os gibeonitas havia sido reparado e que a bênção do Senhor estivesse novamente sobre Israel. Mas o rei Davi soube da dedicação de Rispa em proteger os corpos de seus filhos, e nesse ponto, o texto bíblico implica que Davi ordenou que os restos mortais daqueles homens fossem reunidos, e assim como os ossos de Saul e Jonatas foram recuperados dos habitantes de Jabes de Gileade, os ossos daqueles homens foram enterrados dignamente no túmulo da família de Saul. É interessante notar que, até aquele momento, a Bíblia diz que o Senhor não havia mudado sua atitude em relação à terra de Israel, o que significa que a fome ainda persistia. Mas depois que os corpos foram enterrados, o escritor bíblico registra que o Senhor voltou a favor da terra, o que significa que a crise havia chegado ao fim. Se você gostou de saber sobre a história de Rispa na Bíblia, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, Bíblia Arte Contada, deixe um like, para que o YouTube divulgue este vídeo para mais pessoas, e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Obrigado e até o próximo vídeo.